Sim, temos o argumento de peso. Quer dizer, um argumento que já teve peso e agora tem um peso normal. O nosso convidado de hoje chama-se Tiago. Um dia a balança marcou, calma, vão ouvir bem, 165 quilos e com o excesso de peso em cima da balança, a própria da balança avariou. Foi a gota d'água que haveria de marcar o destino do Tiago daqui para a frente. Meteu mãos à obra de mudar de vida e emagreceu 70 quilos e hoje é um verdadeiro ativista da mudança. Vamos então conhecer o Tiago Silvério. Olá, Tânia e João. Hoje viemos até à Amadora para conhecer um caso de luta contra a obesidade. É o caso de Tiago Silvério, que no ano de 2003 pesava 151 quilos, imagine só. No ano que decorre, já tem somente 81. E agora vai ficar a conhecer toda esta grande história. Em 2003 nasceram os meus filhos e passados uns meses eles terem nascido, saltei para cima de uma balança com eles ao colo e a balança revariou nos 165 quilos. Ingressei num programa de tratamento da obesidade, onde puseram uma banda gástrica e comecei a fazer muito exercício. Tiago em 2003 procurava prazeres imediatos atrás de prazeres imediatos, comida, fumar, descontrair, rir, brincar só. Hoje em dia brinco, descontraio, como é óbvio, mas é muito mais procurar as coisas a longo prazo. O Tiago é um grande guerreiro, é um campeão, é admirado por todos os colegas dentro desta sala de aulas, porque ele também luta contra uma vontade própria, né? É quase tão difícil como um combate, ele tem um combate todos os dias na vida dele. Todos os dias eu tenho que optar entre ser gordo ou ser magro, todos os dias. As bandas gástricas, os bypasses, todas essas operações não são uma solução definitiva. São uma ajuda muito grande para nós chegarmos a um determinado ponto e depois andarmos ali a poder controlar a obesidade, mas não são uma solução definitiva. Eu tenho um site que, no fundo, promove encontros entre pessoas para dar explicações a quem vive com a obesidade. Não é só tratamentos, não tem a ver só com tratar, tem a ver com conviver com a obesidade. Arranjar um emprego sendo obeso, arranjar um amor sendo obeso, ser feliz tendo obesidade. Eu vou ser obeso o resto da minha vida. Não há ex-obesos, como não há ex-diabéticos. Existem obesos que se trataram ou obesos que não se tratam. Ponto. Não há uma ex-obesidade. Infelizmente, a única coisa que eu tenho é só um obeso tratado que não tenho o peso do obeso Tiago de há 7 anos atrás. Olha que eu faço! Faz lá. Agora dava-te mesmo. Ele já aqui está, Tiago Silvério. Tiago Silvério. Olá, Tiago. Bem-vindo. Bem-vindo ao Tiago, programa. bem? Faça a favor. Gostei particularmente daquele amigo que falou ali sobre si, Tiago, e que tinha aqui um grande emblema no lado esquerdo do peito. De quê? É uma Benfica! Ai, que lindo! Pois é tão linda. Ora bem, Tiago, então vamos lá começar pelo princípio da sua vida. Antes de mais, muito obrigada por ter aceito vir expô-la aqui ao Obrigado Portugal pelo no Coração. E sempre foi um menino gordinho? Não. Eu sempre fui um menino magrinho, sempre fui um menino normal e mais ou menos aí a partir dos 17, 18 anos comecei a engordar um bocadinho mais. E onde comecei a engordar realmente muito foi aos 21, quando comecei a deixar de fazer todo tipo de desporto. E aí sim é que cheguei até aos 120, depois até aos 130, depois até aos 140, depois até aos 150. Mas quer dizer, não deixou de fazer desporto ou não fazia desporto, ou aliás, o seu único desporto era comer. O meu único desporto era comer. Eu vivia para comer. Eu vivia a pensar tudo o que era... Todas as decisões que eu tomava na minha vida eram em função de onde é que ia comer, o que é que eu iria comer, o que é que eu iria fazer a seguir para comer. Era ridículo, não vos passa pela cabeça. Mas, por exemplo, isso também, e nós estamos a falar aqui de quantidades verdadeiramente exageradas, então comparado com o regime alimentar que faz atualmente, é uma coisa que está numa ponta e esta noutra. É. Mas chegava a comer quilos de gelado. Quilos de gelado, eu chegava, por exemplo, a seguir ao jantar, era capaz de agarrar numa lata inteira de 1 litro de gelado e pôr-me a comer aquilo.
à vontade. Já a seguir a jantar. A seguir a jantar. Eu, por exemplo, a ver sobremesa. um jogo de futebol, há bocado estava a falar do Benfica, eu também sou do Benfica, e eu, portanto, numa primeira parte comia uma lata, numa segunda parte comia a segunda lata, não sem problema nenhum. E se houvesse prolongamento, iria à E mais terceira. a terceira lata, isso não era problema. Isto sem falar, às 3 da manhã, comer uma bruta de uma feijoada. Que no outro dia seria para uma refeição para 6 pessoas. Era. Pronto. Eu cheguei a casa com um bocadinho nada de fome e vi ali uma feijoadazinha preparada para o almoço da família do dia a seguir e resolvi entre feijoada e arroz, foi tudo. Marchou. Que era para 6 pessoas comer sozinha às 3 da manhã. Era para a minha mãe, para o meu pai, para as minhas irmãs e para mim e Muito bem. acabou-se. Entretanto, casou com a Filipa e teve gêmeos, mas antes de chegarmos a essa parte, quando conheceu a Filipa, porque o próprio Tiago diz que casou gordo, teve os filhos gordo e só depois é que se tornou uma pessoa mais saudável. Mas quando casou com a Filipa já era gordo. Como é que a conheceu? Conheci numa festa em casa dela. Em casa dela? Em casa dela. Abri uma porta e levei com uma esfregona na cara. Porque era ela dizia que era um capacete da ONU e tinha um Tupperware azul enfiado com a cabeça abaixo e aquilo era a arma dela. Então enfiou-me assim com uma esfregona molhada. E eu fiquei logo apaixonado, claro. Pronto, exatamente. Amor à primeira esfregona. Exatamente. Mas o Tiago tinha a noção, quando comia muito e que começou a engordar, isso não lhe trouxe problemas na sua vida diária? Nada. Nem de Para mim, autoestima? Nada. Para mim era a forma que eu tinha de me destacar. Pelo contrário, eu durante vários meses depois de emagrecer, pensei em voltar a engordar, porque não me sentia bem magro. Porque estava completamente, não tinha característica nenhuma do Tiago antigo, não tinha nada a ver com o Tiago antigo. E, portanto, era um papel que não era o meu, era um papel que eu tive que aprender a fazer. E quando é que se acende a luz na sua vida? De pensar, a minha vida de facto tem que mudar, porque já estamos a falar de questões de saúde e não apenas de questões estéticas. Primeiro porque eu andei em 2003, quando nasceram os meus filhos, quis acompanhar a infância deles pequenininha e comecei a ver que não conseguia. Portanto, não conseguia ter paciência, estava sempre cansado. Correr com eles, brincar. Eu tinha que gatinhar atrás deles e não conseguia. Não conseguia acompanhar uma criança de meses a gatinhar. E, portanto, isso já me começou a fazer um bocadinho de confusão. Depois era tipo ter que empurrar os carrinhos de bebês, andar com eles para trás, para a frente, para cima, para baixo, etc, etc. Fazia-me confusão, cansava-me a pôr as crianças dentro do carro e por aí fora. E comecei a pensar, ok, isto não vai dar bom resultado, de certeza absoluta, porque ou vai acontecer qualquer coisa de muito chato, ou eu não vou conseguir viver a vida destes miúdos e estes miúdos não merecem. E, portanto, comecei a pensar, ok, tenho que fazer qualquer coisa por mim e por eles. E foi aí que comecei a pensar em emagrecer e consegui. Mas mesmo depois de casar, o que é que a sua mulher, a Filipa, dizia? Não... Coma à vontade, amor. Não, também não promovia. Isso é uma grande vantagem que eu tenho na minha vida, é ter pessoas à minha volta. Não, mas isso foi depois. Mas antes, até tomar a decisão de que isto não é vida para mim... A Filipa não fala muito, a Filipa faz. A Filipa convida-me para ir andar a pé, a Filipa oferece-me... Eu ofereci-lhe um anel de noivado, ela ofereceu-me uma bicicleta de noivado. É um bocadinho... Por exemplo, não promove ter nada de comida em casa, pelo contrário, desaprendeu a cozinhar para nós não termos de ter coisas boas. Ela faz, ela não está o tempo todo a dizer não faças isso ou não faças aquilo. Ela simplesmente faz. Faz é promover passeatas, como voltas, por aí fora. Isso é que é muito giro. Exato. Qual é a sua profissão, Tiago? Eu trabalho num clube que este senhor gosta muito. No Benfica? Sim. Trabalha no Benfica? A fazer? Sou... Olha o Cacafó! Trabalho na área da multimédia. Na área da multimédia no Benfica. Portanto, se formos ao site do SLB... Não, ainda não é. Seu? Não. Deves ir. Olha, tu ires ao site CLB. CLB? CLB. Olha tu. Eu sou uma pessoa informada. Eu não sou. Eu faço uma grande diferença em relação às pessoas, como algumas pessoas que vêm cá que dizem: pois eu odeio o Benfica. Porquê? Porque sou do Porto. Não, eu não. Sou do Sporting e gosto de todos os outros clubes, mas gosto mais do Sporting que é o meu clube. Felicidade. É incrível. Muito bem, ela é incrível. É verdade. Mas, Tiago, a Tânia estava a falar há pouco. Quando é que se dá o clique em que decide? Não, isto não pode ser mais a minha vida. Foi naquela altura, quando a balança abriu. Da balança? Aquilo da balança, fiquei horrorizado. Fiquei a achar isto não pode ser. Porque eu comecei-me a imaginar o que é que iria ser o crescente e continuar para ali fora. Eu comecei a imaginar, isto nunca vai parar. Isto nunca vai parar, porque eu tenho uma vontade louca de comer. Eu vou continuar. Eu, quando der por ela, estou nos 200 quilos. Isto vai ser um horror. A minha vida vai ser pavorosa. E foi aí que eu comecei a pensar, não, isto não pode ser. E quantos meses tinham os seus bebés? Poucos.
Poucos meses, confesso que já não me lembro, mas Sim, tinham mas poucos eram de meses. colo, Era eram uma de vez de colo. colo. Então, e qual foi a primeira atitude que tomou depois de ter Pedir ajuda. avariado a balança? Foi pedir ajuda. Pedir ajuda. Isso é que é o passo mais importante, é reconhecer que tinha uma doença e tenho uma doença e pedir ajuda. Pedi ajuda a uma médica e inscrevi-me no programa de tratamento à obesidade. E o que é que começou por fazer? Psicólogo. A primeira coisa foi um psicólogo. Portanto, eu tenho uma adição à comida e tenho que tratar essa adição. E, portanto, tenho que ter mecanismos dentro de mim que me dizem não. Ou vou optar por não comer isto porque me vai fazer mal. Ponto. E, portanto, tenho que saber, sei que tenho uma adição e essa adição é com a comida. Podia ter sido bem pior. Pois claro. Foi com uma adição com a comida, reconheci isso com a psicóloga ajuda-me, aos anos, nunca larguei, e esse é o principal segredo. Bom, mas o Tiago, uma coisa é a pessoa depois decidir ir ao ginásio. O Tiago ultrapassou uma série de fronteiras dentro de si, não é? Começou a fazer caminhadas a pé, mas caminhadas para Fátima, não é? Caminhadas ali na Marginal. Aí foi engraçado. Foi um ano depois de ter recebido a bicicleta de noivado, lá comecei a olhar para ela e disse, ok, vou experimentar. Então comecei por fazer primeiro 8 km, depois comecei por fazer 16, depois por aí fora. Depois que andei por ela estava a fazer 50, 60, voltas assim. Depois já combinava, por exemplo, almoçaradas em Évora em que eu ia de bicicleta. Em Évora? Sim, ia de Lisboa a Évora de bicicleta. Mas depois chegava a Évora, comia uma grande sorda, não? Claro, comia tudo e mais alguma Mas coisa. aí podia, E já podia, mas regressava normalmente de carro. Depois foi quando comecei a querer fazer coisas e a perceber que era giro. E aí comecei a substituir o prazer da comida pelo prazer do desporto. E pelo sentir-me bem por conseguir todos os dias fazer algo mais de desporto. Mas depois fez a cirurgia. Fiz a cirurgia. A cirurgia, bandas gástricas, bypasses, todo o tipo destas cirurgias são uma enorme ajuda para nós perdermos muito apetite. peso. Não? Muito peso. Agora, não curam o que está aqui dentro da cabeça. Isso influencia zero. Mas fica com o estômago mais pequenino, automaticamente perde também... Não perde apetite. Não, é uma desgraça. Nós já vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso não só com o Tiago, mas também com a nutricionista que também muito o ajudou, a doutora Inês, e vamos saber então o que é que significa a banda gástrica e que mudanças é que faz no nosso organismo físico e no nosso organismo psicológico. Que é muito importante. Para apresentar a doutora Inês Forte. Olá. Boa tarde e bem-vinda. Olá, boa tarde. Doutora Inês, bem-vinda. Bom, a doutora Inês que entra na vida do Tiago, porque é nutricionista e Também. não só, mas também, e amiga, mas como é que vocês se juntam nesta parceria de sucesso na perda de peso? Foi quando o Tiago ia lançar o Power. Nós conhecemos-nos algum tempo antes, devido à relação que temos ligada ao exercício físico, perda de peso, alimentação saudável. Uma semana antes, o Tiago disse, olha, vou fazer isto, não queres entrar? Por acaso até foi numa mesa de café com mais 2 pessoas, ou mais 1 ou 2 pessoas, e disse, olha, vou fazer isto assim, assim, vocês querem entrar, conto convosco ou não? Pronto, e foi a partir daí que surgiu o convite e a ideia que eu fui lançada nesta, entre aspas, aventura. Já agora, Tiago, que projeto é este, o Power? Porque tem muito a ver com esta sua luta também. O Power of Change é, no fundo, um site que tem onde as pessoas trocam experiências de vida à volta da obesidade. Ou seja, Já tem milhares de seguidores. 3.800 e qualquer coisa Exato. pessoas espalhadas pelo mundo todo. Portanto, a ideia é promover a entreajuda entre estas pessoas. Ou seja, eu não acredito que ser capaz de fazer nada sozinho, acredito que se faz tudo quando temos os amigos certos e as pessoas certas para nos apoiarem e, portanto, a ideia que tive foi lançarmos pessoas que se ajudassem umas às outras. Porque é possível viver-se feliz obeso, é possível haver um tratamento da obesidade, é possível fazer uma série de coisas obeso. Portanto, a ideia é essa. E o desafio que lancei à Inês foi sempre ajudar as pessoas, como nutricionista, o que é que elas haviam de fazer, que decisões é que havia de tomar, por aí fora. E é uma página no Facebook? Não, é uma página que funciona como se fosse um Facebook. Porque é uma rede social, Mas é não uma rede social fechada, em que as pessoas têm que entrar e não têm que podem falar à vontade, e o Facebook não permitia isso, porque as pessoas podiam não se sentir à vontade. Além disso, o Facebook tem patrocinadores e esta rede não tem. O único patrocinador sou eu e um grupo de amigos que temos o compromisso de honra com as pessoas de nunca utilizar aquela rede para fins comerciais. Mas, doutora Inês, quando conhece o Tiago e começa a ajudá-lo, entra em que fase da vida dele? Quando eu conheci o Tiago, ele já era assim. Já era assim? Já era assim. Já tinha perdido? Quando eu conheci o Tiago, ele já era assim. Mais quilo, menos quilo, mas já era assim. Como é que eu
depois eventualmente o fui ajudando já como ajuda de muitos amigos meus no meu dia-a-dia, não é? Porque para além das consultas tenho os meus amigos e olha, Tiago, não faças isto, faz assim. Porque é que tu, em vez de comeres este pão que estás agora a comer ao lanche, não comes antes pão preto, sei lá, sem fermento, retira, em vez de depois dos fatias de queijo, põe só uma. Pronto, e foi assim que eu fui ajudando. Nunca fiz um plano para o Tiago, nunca fiz uma coisa muito estruturada, assim como também não faço nada disso no Power of Change. Não faço. Nós estamos precisamente a ver algumas fotografias do Tiago quando pesava 150 quilos e, de facto, as diferenças são absolutamente evidentes, isso não há dúvida nenhuma. Este Power of Change, bem, que diferença, Tiago. Este Power of Change tem um site que se calhar convinha divulgar, porque muitas são as pessoas que nos estão a ver no Portugal no Coração e que gostavam de aceder ao site também porque se identificam de alguma maneira com a sua história. É www.powerofchange.net. Portanto, www.powerofchange.net. Muito bem. Ou então procurarem por mim no Facebook, estou à vontade, adicionam-me comigo, e depois eu entro, mas depois indico-as para irem ter ao Power. Tiago, diga. Porque mais do que a minha ajuda podem encontrar casos similares ao que estão neste momento a viver. Às vezes há uma distância já muito grande entre os casos deles e o meu caso, e eu não sou sequer uma ajuda. Exato. Mas quando começou a ver resultados positivos, o que é que foi mais difícil? Bem, já foi a minha mãe não me reconhecer. Aconteceu uma vez a minha mãe não me reconhecer no meio da rua. Acontecia, por exemplo, o que era mais difícil era, por exemplo, no dia-a-dia, mudança, ter amigos meus que estavam muito preocupados comigo. Muito preocupados, achavam que eu estava... doente, não é? Que as pessoas começam a ver as pessoas mais magras. E depois houve coisas que me magoaram, muito. Por exemplo, houve um amigo meu que se virou para mim e disse-me que se eu não me importava de voltar a engordar, que estava a perder a piada. E, portanto, este tipo de amigos, para mim, não me interessa para nada. Portanto, quando eu deixei de ser amigo de algumas pessoas, não deixei. Por simplesmente deixei de fazer os programas que eles gostavam que eu fizesse. Quando deixei de acompanhar isto, tive uma série de amigos que me viraram as costas. Pois, mas também é nessas alturas que uma pessoa percebe quem vale de quem não vale a pena, não é? É uma espécie de filtro muito fácil de distinguir. Uma peneira. Exato. Mas, de qualquer das formas, Tiago, o que é que, neste processo todo, há uma autoestima que obviamente se valoriza depois da pessoa começar a ver resultados, mas o que é que foi mais difícil? O difícil no processo de emagrecer é manter-nos, não é tanto a parte do emagrecer, porque é quando estamos a ver resultados e é quase semanal. Pois, exato. Está tudo bem, é no depois, um ano depois de emagrecermos muito, começamos a relaxar e aí sim é que começam as verdadeiras dificuldades. É o mantermos magros, que muitas vezes é muito mais complicado do que propriamente emagrecer. Pois, a manutenção é pior. Muito pior. E porquê que é pior, doutora Inês? Muitas vezes há falta de vontade que se perde, o cansaço. Porque muitas vezes as pessoas já trazem para trás hábitos alimentares muito enraizados. E porque não é fácil manter uma alimentação. Lidam sempre toda dieta, veem as coisas, isto eu vejo isto no consultório com qualquer tipo de pessoa, veem um plano alimentar diferente como um castigo. E não como uma aquisição de novos hábitos, numa nova forma de vida. Não veem como a tal mudança para melhor. Veem, olha, agora estou de castigo, durante 6 meses vou estar de castigo, agora não como isto, aquilo, o outro. Não são capazes de ir pondo as coisas a pouco e pouco. Não são capazes de chegar, olha, agora este fim de semana vou beber um copo de vinho e depois vou ter calma o resto da semana. Não, vão começar a fazer determinado tipo de opções alimentares que tinham deixado de ter como castigo e que depois começam a ser rotineiras. Deixaram de comer um pastel de nata, começam a comer um por dia a acompanhar o café porque já não estão de dieta. Exato. E aí, a partir daí, voltam a engordar. Claro, é tipo balão mesmo, literalmente, não é? Isso foi esse o exercício psicológico que foi preciso fazer, foi, no fundo, reajustar a minha vida para pensar que não estava de castigo. Era trocar prazer por prazer. Era trocar o prazer de comer pelo prazer de correr, por exemplo. E começar a pensar que, em vez de, não vou comer este pastel de nata porque preciso de andar 15 minutos a pé para o gastar. E, portanto, começa a pensar que eu preciso. E, portanto, começa a pensar... 15 minutos? 15 minutos para gastar. E portanto, diga assim, ok, não quero. Em 2 minutos. Não, tu comes em 30 segundos. Não interessa. São 15 minutos para o pastel todo na boca. Não é andar a pé como Mas muito rapidamente, antes de irmos à música, até porque temos muito ainda para falar com o Tiago e também com a Inês, quantos quilos ao todo é que perdeu? 70. 70 quilos. 70. E isto merece um grande aplauso. Perdeu 2 pessoas. No fundo, perdeu uma pessoa. Ou 2 crianças, vá. Não é? Exato, não desaparece. Perdeu uma Inês, pesa 70 quilos, perdeu uma Inês. Inês também é